Bom, acabei de assistir o vídeo do Rafael Lima sobre ética hopiana e no vídeo ele diz o seguinte, ele responde os marxistas, que dizem que o Estado é um protetor da propriedade privada, porque antes as pessoas produziam tudo e tudo era de todo mundo. Então os marxistas acreditam que a produção funcionava sem propriedade, que todo mundo produzia conscientemente, com aquela consciência, com aquela bondade de ajudar os seus irmãos e adivinhava tudo que é preciso produzir para todo mundo e todos os custos e todos os benefícios sem precisar de um sistema de preços e trocas voluntárias, que é como Mises diz, da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo pela ausência da propriedade privada e por isso pela ausência de preços de mercado. E são os preços de mercado que dão um sinal de você ter lucro quando você produz alguma coisa pelo custo X e vende pelo custo Y, enfim. E que mesmo que fosse verdade que o Estado um dia chegou nessa civilização maravilhosa, utópica, perfeita, que supostamente já existiu e ele malvadamente se apropriou dos bens de produção e extraiu a mágica mais-valia que magicamente é uma aura que envolve o trabalhador e que não tem absolutamente nada a ver com o sistema de preços com o mercado, sendo que o mercado se constitui de troca de propriedade, sem ela nem existiria a noção de lucro. Então mesmo que tudo isso fosse verdade, mesmo que um Estado malvadão, burguês, neoliberal, imperialista tivesse criado a propriedade privada para malvadamente vampirizar os trabalhadores, isso não leva logicamente à conclusão que logo não pode existir propriedade privada sem Estado. Então mesmo se toda essa asneirada, baboseirada, jumentada, esmerdalhada fosse verdade, isso não te permitiria concluir que não existe propriedade privada sem Estado. Então nisso eu vou ter que discordar do Rafael Lima, que ele disse que dentro da lógica marxista o argumento está certo. Não, mesmo dentro das crenças marxistas, o argumento está errado, é um non sequitur. E essas mesmas crenças marxistas são totalmente refutadas aí pelo argumento do Mises, da impossibilidade do cálculo econômico, e também pela ética em si, em que você pode deduzir logicamente que a lei de propriedade é a lei correta. E aí é o seguinte, eu vou discordar da explicação ética do Rafael Lima. Eu me considero, na ética, um hopiano. Só que eu considero que o argumento ético do Hoppe pode ser dividido em duas partes e cada uma dessas duas partes não necessariamente depende da outra. E alguns anos atrás, quando eu aprendi esse argumento, eu tinha problemas de aceitar até que eu percebi por quê. Era por isso. Porque tem duas partes no argumento e uma delas não me parece um argumento sólido, então eu fiquei só com a outra parte. É como se eu tivesse ficado com uma versão reduzida, simplificada do argumento do Hoppe, que essa sim eu acho perfeitamente coerente, perfeitamente lógica, e a outra parte eu deixei meio de lado. Então eu vou explicar o que é isso. Lembrando que a explicação que o Rafael Lima deu da ética do Hoppe, eu acho que ela está certa, eu acho que ela condiz bastante com o que o Hoppe diz. Então é o seguinte, uma das partes do argumento do Hoppe, ou pelo menos a versão simplificada, a versão reduzida que eu defendo, em que inclusive eu explicitei de uma forma totalmente clara, totalmente lógica, totalmente argumentativa no meu artigo Deduções Filosóficas, numa parte chamada Ética. Esse artigo está na descrição, de graça, para quem quiser ler. É o seguinte, para uma lei determinar todas as ações como permitidas ou proibidas, essas ações não podem entrar em contradição, ou seja, não podem entrar em conflito. As ações de múltiplos indivíduos entram em conflitos quando eles tentam usar um mesmo recurso escasso. Como esse recurso é escasso, o uso dele é limitado, e por isso as ações entram em conflito, porque elas estão tentando dar dois usos incompatíveis a um recurso, e portanto a lei tem que eliminar os conflitos, e o único jeito de eliminar os conflitos é determinando qual pessoa legitimamente pode usar um recurso em um determinado momento. A única forma logicamente coerente, que nunca vai entrar em contradição, de fazer isso é a propriedade privada. Cada pessoa se apropria originalmente do recurso pelo primeiro uso e passa a ser o dono, e a partir dali você pode trocar voluntariamente com todas as outras pessoas, etc, etc. Isso é uma única lei, isso não é um monte de coisa amontoada, jogada junto, é uma única lei, por isso que é tão bonito, por isso que é tão lógico, por isso que é tão elegante e por isso que é verdadeiro, porque é coerente, não entra em contradição, como por exemplo um código penal estatal que eles jogam um monte de coisa amontoada, que é um esgoto de ideias totalmente sem menor sentido.
Não, a lei correta, a lei ética é uma só, é só a lei de propriedade, ela é perfeitamente coerente, se aplica em todas as situações, é universal. Então isso pode ser considerado uma explicação hoppiana também, só que ela é só uma parte do argumento do Hoppe. Eu acho que isso aí já é suficiente. Isso aí já prova que a lei verdadeira é a lei de propriedade, você não vai inventar mais nenhuma lei, a lei é a lei natural e acabou. E a outra parte é a parte da contradição performativa, do a priori da argumentação, que diz o seguinte: para que você argumente que qualquer lei seja verdadeira, que seja válida ou seja inválida, você precisa pressupor que a outra pessoa tem o direito de propriedade. E eu acho que isso é um non sequitur. Na verdade, mesmo que você precise pressupor que a outra pessoa controle seu corpo, eu não acho que isso te leve à conclusão que logo ela tem o direito de controlar seu próprio corpo. Eu não vejo esse salto entre controlar e ter o direito de controlar, eu acho que é um salto arbitrário. E uma outra objeção que eu tenho também é que eu acho que a argumentação não precisa ser interpessoal. Eu acho que a pessoa pode argumentar internamente com ela mesma. Por exemplo, eu já pensei muito em filosofia, no meu artigo Deduções Filosóficas é um resultado de todo esse pensamento, pelo menos de uma parte dele, tem uma parte ainda sendo escrita, ainda tem centenas de páginas que eu ainda vou publicar, mas se você pegar o meu artigo lá e ler, você vai ver que eu tive que passar por um monte de argumentações comigo mesmo, eu não precisei de outra pessoa para fazer essas argumentações. Eu fiquei lá sozinho, lendo meu próprio texto, corrigindo, volta e meia eu achava que alguma coisa que eu escrevi estava errada e corrigia 1000 vezes a mesma coisa. Então, para mim, está claro que você não precisa de outra pessoa na sua frente para argumentar. Você pode argumentar sozinho. E logo, não faz sentido toda essa conversa de que você pressupõe, para você argumentar por uma lei, você pressupõe o direito da outra pessoa. Eu acho que esse argumento não é sólido. Eu acho que você pode argumentar sozinho. Inclusive, o argumento que eu coloquei no meu artigo da ética, eu fiz sozinho. Eu não fiz com uma pessoa na minha frente, argumentando. Então, o vídeo do Rafael é um vídeo que, sim, condiz com Hoppe. Eu acho que Hoppe se orgulharia desse vídeo do Rafael. É um vídeo legal. Só que ele usa uma parte do argumento do Hoppe que eu discordo. E se você quiser saber qual argumento eu acho totalmente sólido, da ética provando a lei de propriedade privada, esse argumento já está todo pronto, da forma que eu acho ideal no meu artigo Deduções Filosóficas, que está na descrição. E se você quiser apoiar o meu trabalho de escrever textos, de filosofia, de fazer vídeos, você também pode se tornar um apoiador do canal pelo Apoia-se ou pelo Padrim, que estão na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.